Todo mundo em casa, confinado, saudade da rotina. Mas para não perder o ritmo de jogo, eu e meu amigo Marcinho Ribeiro vamos aqui continuar falando sobre artigos, discutindo ciência, só que de um jeitinho um pouquinho mais descontraído. Então, vem com a gente que esse é o primeiro vídeo do Reunião de Laboratório. Ô, Marcinho, Manda, cara, fiote. depois de mais de um ano, pelo menos, aí, a gente discutindo ideias de como fazer algum canal de divulgação científica, a gente falou de podcast, e aí agora, programa de entrevista, agora com esse período de confinamento, a ideia surgiu da gente fazer esse canal aqui no YouTube. Nada como uma quarentena para movimentar a humanidade. Por incrível que pareça. Pois é. Bom, nessa primeira reunião de laboratório, vamos discutir um artigo para facilitar, né, a nossa vida, como a gente ainda nem sabe realmente como fazer isso, e à medida que a gente for avançando, as coisas vão ficando melhores com certeza. Vamos discutir um artigo do meu grupo de trabalho lá do Espírito Santo, quando fazia doutorado lá na Federal do Espírito Santo, e como é um artigo meu, eu conheço muito bem os pontos positivos e também é importante a gente falar os pontos negativos, assim como a gente faz nas reuniões de laboratório da nossa rotina. E, bom, é isso aí. Ressaltar que a gente vai tentar fazer uma linguagem com precisão científica, mas também não vai ser uma linguagem que só cientista entende. Quem quiser pode... Uma abordagem para o grande público também, assim, a gente vai tentar fazer um misto. Pode ser que a gente não consiga todo momento, mas a ideia é que a gente consiga fazer essa divulgação também para as pessoas entusiastas da ciência que não necessariamente fazem ciência. É importante mesmo deixar isso claro, porque pessoas que não são da área vão conseguir assistir, esse é o nosso objetivo. Alunos de primeiro, segundo semestre de graduação que também são da área, mas ainda estão engateando, dando os primeiros passos e ainda não entendem, não tem uma bagagem muito grande, vão conseguir pelo menos acompanhar bem. Enfim, o importante é que a gente consiga transmitir uma mensagem e divulgar o que está sendo feito de importante na ciência, não só no Brasil. E é importante também valorizar muito do que é feito no Brasil. Não estou falando especificamente do trabalho de hoje, mas tem muita coisa boa feita por grupos brasileiros no Brasil, que é importante reforçar isso aí. E sair e procurar artigo do que está saindo assim, de mais novo na comunidade científica, os artigos mais importantes das revistas mais prestigiadas. Bom, vamos começar então. Vou compartilhar a minha tela aqui. Cadê a apresentação? Episódio 1. Me sinto até importante, Marcinho. Falando de episódio. Não acostuma, não. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Acho que tá bom assim, né? Tá bom. Beleza. Bom, como a gente falou lá na introdução do uso do Viagra por uma atividade que não é a disfunção erétil, na verdade ela já tem o Viagra já tem algumas outras utilidades, a não ser, né, exceto a disfunção erétil. Ele é bastante usado na prática clínica para hipertensão pulmonar também, já há muitos anos. Na verdade, ele estava sendo desenvolvido para hipertensão pulmonar e aí, durante as fases de teste do medicamento, perceberam essa função na disfunção erétil, esse benefício aí que hoje é amplamente aplicado. Bom, o título do trabalho é o seguinte: efeitos antioxidantes do sildenafil. Potencial hepatoproteção via expressão diferencial de proteínas mitocondriais num camundongo apoé nocaute. Esse grupo é lá da Universidade Federal do Espírito Santo, com algumas colaborações no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte. Então, rapidamente, para deixar claro, o que é um camundongo apoé nocaute? É importante dizer o seguinte: esse é um modelo animal que ele desenvolve naturalmente o colesterol alto.
Por que se desenvolve esses modelos animais? Para que a gente consiga, dentro de um modelo animal, imitar um tipo de doença que ocorre no ser humano. Então, esse apoe-nocaute, ele faz referência a um animal que tem colesterol alto. Dito isso... Na linguagem Pode falar, mais científica, assim, seria o animal dislipidêmico. Dislipidêmico, exatamente. Então, é só para, caso vocês estejam lendo alguma coisa assim, aparecer animal dislipidêmico, dislipidemia, vocês vão saber que está relacionada com essa disfunção. Isso, porque o colesterol alto a gente acaba falando muito no popular, porque qualquer tipo dos lipídios plasmáticos que sofra algum tipo de alteração, a gente chama, por definição, como dislipidemia, né? Qualquer tipo de variação nos lipídios plasmáticos. Então, tá aí. Esse artigo foi publicado em 2019, mais conhecido como ano passado, na revista Pharmacological Reports. Um outro detalhe também... O último ano antes do fim do mundo? Porque 2020, né, quem publicou, agora é só artigo de Covid. E aí um detalhe importante também, para quem não está familiarizado com publicações científicas, um detalhe, essa revista ela tem um fator de impacto 2.7. O que é o fator de impacto? É a razão do número de artigos que uma revista publica durante um ano pelo número de citações que essa revista, que todos esses artigos tiveram no ano seguinte. Então, quanto mais alto o fator de impacto, isso representa maior relevância da revista. Então, assim, isso varia muito da percepção. Eu vou colocar a minha. Uma revista de até 3 de fator de impacto é considerado um fator de impacto baixo. A partir de 3 até 5,5, 6, você tem um fator de impacto intermediário. A partir daí, os impactos eles vão ficando mais espaçados. Você tem revista de impacto 8, depois impacto 10, impacto 15. As grandes revistas, Nature, Science, The Lancet, são impactos altíssimos, mais de 25, 30. As grandes revistas, as principais, né? Porque cada revista dessas também tem Nature Metabolism, Nature blá, 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 e cada um daí tem seu fator de impacto, e isso muda de acordo com cada revista. Então, inclusive tem algumas revistas Nature também que não são tão altas também, né? Exato. Bom, então foi publicado numa revista de baixo impacto, o que não quer dizer que é um artigo irrelevante, né? Sempre puxar a sardinha para o meu lado, meu caro Marcinho. E outra coisa também que eu acho legal dizer quem acompanha vários podcasts e outros canais de mídia aí vão ver que a gente vai acabar fazendo referências aos podcasts e afins que a gente consome, que eu e Marcinho a gente fica discutindo podcast quase como se fosse artigo científico que saiu aí na revista de população. Acho que a gente discute mais podcast do que ciência, né? Tem alguma coisa errada nisso. Também a gente passa o dia inteiro falando de ciência, quando sobra um tempinho a gente quer falar de podcast, né? Mas vamos lá, sem perder mais tempo para o vídeo não ficar longo. Seguindo aqui, eu vou fazer uma breve introdução, então, do que é dislipidemia, assim como o paper traz na sua introdução. A dislipidemia, ela é um fator de risco, Marcinho, para várias doenças crônicas. Hipertensão arterial, aterosclerose, acidente vascular encefálico, doença renal crônica e diabetes. Todas essas doenças aqui são classificadas no que eles chamam de doenças crônicas não transmissíveis, porque há uma diferença de outras doenças que são transmissíveis. Então, todas essas estão dentro do escopo das doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças têm digamos, um pilar em comum, que é a disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial, que ela... Só fazer um passo atrás. Disfunção mitocondrial, e aí a gente vai falar um pouco de mitocôndria. Só também dando aquela pincelada para quem ainda não está familiarizado com essa terminologia, a mitocôndria é uma organela da célula, todas as nossas células do corpo têm mitocôndrias, e elas basicamente são responsáveis por produzir energia. Só que nesse processo de produção de energia, existe a produção também de radicais livres, falando de uma maneira bem geral. E quando você tem uma disfunção mitocondrial nesses processos dessas doenças, é muito comum que aconteça o que a gente chama de estresse oxidativo, quando a quantidade de radical livre produzida é muito maior do que a capacidade que as nossas células têm
de degradar esses radicais livres. Então, doenças crônicas não transmissíveis têm um pilar em comum: disfunção mitocondrial que gera estresse oxidativo. Só Tudo fazer bem para um você até agora, parênteses, Marcinho? aí, né, que a gente está falando de ah, espécie ativa de oxigênio, radical livre, blá, blá, blá. E como é que a mitocôndria ela produz energia? Então, bom, basicamente ela pega elétrons que a gente que vem da nossa comida, da nossa alimentação, da nossa comida, depois de digestão, uma série de reações, esse elétron ele passa pela cadeia de transporte de elétrons. Então, ele vai passando de um complexo para o outro para gerar o ATP. E no complexo 4, então, esse elétron então, ele se encontra com uma molécula de oxigênio. Só que, se esse elétron ele não se encontra com essa molécula de oxigênio, ele vai para outro espaço, ele se reage com algum outro composto, então aí sim que ele forma esse radical livre, que vai formar o estresse reativo de oxigênio. Então, isso é basicamente um problema que a gente tem na produção do ATP, que é da nossa energia. Boa. Quando você lembrar de estresse oxidativo, lembra. Na produção de energia, teve algum escape, digamos, entre aspas, do combustível, e por isso está acontecendo esse problema. Não está indo para o seu aceptor final, né, para o seu local final que deveria ser. Isso, inclusive o termo que a gente lê no Lenin, lá nos princípios de bioquímica, é que o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia transportadora. Beleza. Seguindo aqui, então, e aí falando do sildenafil, o seu mecanismo de ação é inibir a fosfodiesterase 5, essa sigla aqui, ó, PDE5. O que essa enzima faz? Essa enzima, ela impede que o vaso sanguíneo se dilate. Para a ereção, ela é baseada no enchimento dos corpos cavernosos durante o estímulo, qualquer que ele seja, e isso permite a ereção. A fosfodiesterase impede que haja esse fluxo sanguíneo adequado para os corpos cavernosos. Então, o sildenafil, ele impede... O sildenafil que é o Viagra, né? Isso, é o Viagra, bem lembrado, Marcinho. O sildenafil, ele é o nome do... É o nome do composto químico. Isso, o Viagra é o nome comercial do composto, certo? Isso. O sildenafil, ele, assim como várias drogas que são desenvolvidas no mercado farmacêutico, ele tem também depois variações. Hoje a gente tem o tadalafil e uma série de outras moléculas muito semelhantes que têm a mesma função, que é inibir essa daqui, ó, PDE5, fosfodiesterase 5. E então, com essa inibição, o sildenafil ou o Viagra, ele é usado na disfunção erétil e na hipertensão pulmonar. E dentro desse mecanismo do sildenafil, o que acontece? Ele permite que ocorra um aumento do GMP cíclico intracelular, que é um segundo mensageiro intracelular. Não acho que a gente vai entrar no detalhe aqui do GMP cíclico, mas apenas para não que fique uma ponta solta, o sildenafil, ao inibir a fosfodiesterase 5, ele aumenta os níveis de GMP cíclico intracelulares. E esse aumento do GMP cíclico previne estresse oxidativo e já foi descrito em vários tecidos. Então, desde 1999, vários grupos de pesquisa vêm demonstrando que esse mecanismo que a gente tem para o sildenafil, que é o aumento do GMP cíclico, previne o estresse oxidativo em pulmões, rins, glândulas salivares, redução de peroxidação lipídica, que é um processo decorrente do estresse oxidativo, um processo ruim decorrente do estresse oxidativo. Então, ele tem essas funções aqui preventivas de efeitos deletérios que o estresse oxidativo gera. Só um outro parênteses, assim, né, que você falou dessa peroxidação lipídica. Só para explicar brevemente assim, o que é. Você é o cara do estresse oxidativo. Então, quando você tem essa formação desse estresse oxidativo, essa molécula, esse produto formado, ele é bastante reativo. O que significa ser bastante reativo? Ele se liga com muitas coisas. E as proteínas, elas funcionam assim, né, se ligando com coisas, desligando com coisas. E quando essa espécie reativa de oxigênio ele se liga com a membrana lipídica,
Então, basicamente, a nossa célula, a nossa mitocôndria, elas têm essas membranas lipídicas. Quando ele se liga nessa membrana lipídica, é que produz a peroxidação lipídica. Então, e o produto dessa peroxidação lipídica pode ser ah, um aldeído ou algo do tipo, que é tão reativo quanto, isso promove uma reação em cadeia. Então, só para deixar Beleza. registrado. Certo. E Esse é o resultado. esse grupo de pesquisa do próprio trabalho publicado, que a gente está falando, ele, em outros trabalhos anteriores, eles mostraram o seguinte, que tratando-se os animais com sildenafil, 3 trabalhos mostraram que reduz a genotoxicidade. O que é isso? O estresse oxidativo, ele tem a capacidade de gerar danos no material genético das células, danos no DNA. Então, os trabalhos anteriores mostraram que no modelo lá que eles geravam esse dano de DNA, ao tratar os animais com sildenafil, eles preveniam esse dano do DNA, que é importantíssimo. O DNA, ele não pode sofrer nenhum tipo de lesão ou de mutação, porque isso pode gerar uma série de doenças, não só envolvidas com mutações, né, genéticas e acabar desenvolvendo cânceres, mas doenças crônicas também, disfunção cardiopulmonar, disfunção vascular, uma série de coisas. E a ideia desse ataque é a mesma ideia que está por trás da peroxidação lipídica, que é a espécie reativa de oxigênio se ligando com diversas coisas, então se liga com proteína, se liga com a membrana, se liga com DNA. O produto da peroxidação lipídica também se liga com proteína, com membrana, com DNA, e tudo isso gera essa genotoxicidade. Então a ideia é a mesma. Fez o estresse oxidativo, você tem grandes chances do acúmulo desse estresse desencadear outros problemas. O sinal ele vai sendo amplificado de várias formas e assim a célula vai perdendo a capacidade de funcionar para a finalidade que ela tem, muito grande. Além dessa genotoxicidade que foi reduzida, eles também viram que eles têm um restabelecimento da função endotelial num modelo em que há perda da função endotelial. Então, obviamente, eles desenvolvem um modelo e previnem essa disfunção endotelial tratando com sildenafil. E, além disso, é muito comum não, mas de certa forma é comum, pessoas que vão fazer algum tipo de exame e usam contraste intravenoso, que é uma injeção, às vezes, à base de iodo ou outras substâncias que, quando vão entrar lá numa ressonância, numa cintilografia, a imagem ela tem um contraste a partir dessa substância química que o indivíduo toma. E é muito comum haver uma nefrotoxicidade aguda por contraste, que é esse medicamento utilizado pré-exame. Então, também, eles fizeram um modelo onde tratavam, davam esse contraste, esse medicamento que gera esse contraste, e o sildenafil conseguiu prevenir a nefrotoxicidade aguda. Muito interessante até agora. Então, nesse atual trabalho, eles desenharam da seguinte forma para poder responder as perguntas. Eles têm esse animal, ApoE, nocaute, esse símbolo aqui, -/- significa... Não, para, eu vou ter que te parar por aí. Não vamos com falsa modéstia, não. Eles desenharam, não. Eu desenhei. Pode falar, Tiago. Bate no peito. Tudo bem, né? Como o trabalho é meu, né? Não preciso ficar pedindo autorização para falar, né? Como que eu fiz esse desenho experimental? Peguei esses animais, ApoE, nocaute, essa barrazinha aqui, -/- é um símbolo que chama nocaute. Nocaute, resumidamente, é uma tecnologia genética que foi desenvolvida para poder fazer com que o animal ele não produza determinada proteína que tem uma função fisiológica. Então, esses animais ApoE nocaute significa que eles não produzem essa proteína, a ApoE. E a ApoE ela está diretamente relacionada com a homeostase lipídica, ou seja, com o bom funcionamento dos lipídios e manutenção dos lipídios sanguíneos em níveis fisiológicos. Por isso que esses animais, eles desenvolvem a dislipidemia, eles ficam com o colesterol alto, porque eles não produzem essa proteína e gera esse desbalanço lipídico. Bom, esses animais ApoE receberam a dieta padrão de roedores, que tem lá os equilíbrios entre lipídios, carboidratos e proteínas. Receberam durante
8 semanas uma dieta padrão. Para acelerar o processo de dislipidemia, a gente deu uma dieta que se chama Western Type, que é uma dieta riquíssima em gordura, para poder acelerar o processo de dislipidemia desses animais. E depois eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo que foi tratado com sildenafil, nessa dosagem aqui, que é uma dosagem que ao longo do tempo foi padronizada no laboratório como uma dosagem eficaz e que ela é muito semelhante a uma dosagem extrapolada para o ser humano, né? E um outro grupo que recebeu salina. Tanto o sildenafil quanto a salina foram dadas por gavagem. Gavagem é o termo que a gente usa para dizer que foi por via oral nos animais. Enfiada a goela abaixo. Famosa goela abaixo. Não, pera aí. Eu falei que enfiada a goela abaixo, mas também tipo, pareceu que é muito bruto o que a gente está fazendo, né? Só para me arrependi do comentário. Na verdade, a gavagem, a gente tem uma cânula e a gente passa essa cânula por dentro da boca e da garganta do animal. Só que quando você é bem treinado, esse processo ele não machuca o bicho. Então a ideia é que não machuque mesmo. Você está machucando porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, via de regra, quando você vai estar bem treinado, vai fazer essa gravagem, os animais eles nem se importam que você está fazendo isso. Você pega ele, você consegue passar a cânula pela boca dele sem problema algum. Exato. E aí alguém pode perguntar, mas por que não coloca então na água de bebê para que eles não precisem passar por esse procedimento? É porque dessa forma a gente consegue garantir a dose entregue para o animal. Porque quando deixa na água, além de quando a gente mistura alguma substância na água, o animal ele pode não receber bem e ele pode até beber muito menos água porque ele vai sentir algum tipo de incômodo. E a gente nunca vai conseguir... Ou algum animal, quando eles ficam em grupo na caixa, um animal beber muito mais que outro, a gente perde totalmente o controle. Isso, a gente não tem como controlar. Por isso que a gente faz essa forma de administração. Por gavagem que a gente consegue controlar exatamente a quantidade de droga que cada animal recebe e é sempre relacionado ao seu peso. Então, os animais são pesados e é feita a conta da quantidade de medicamento que a gente administra. Então, um grupo foi chamado de apoé e o outro grupo de sildenafil. E como controle disso tudo, animais C57, que é a sigla de um animal normal, um animal sadio, sem alteração genética, sem nada. Esses animais C57 são o nosso grupo controle. A partir dele que a gente faz todas as comparações. Bom, então, resumindo, eles tinham esses 3 grupos de animais e, primeira coisa de tudo, o sangue foi coletado para fazer uma avaliação do perfil lipídico e validar o modelo. Porque se eu tenho um modelo de um animal que ele desenvolve essa dislipidemia, eu preciso medir os lipídios sanguíneos para saber se eles estão realmente dislipidêmicos. Então, é a validação do modelo experimental. Depois disso, o fígado foi extraído, as células isoladas, e através de uma técnica chamada citometria de fluxo, nós conseguimos medir ROS é a sigla em inglês de radicais livres, espécies reativas de oxigênio, para ser bem preciso, e a apoptose, que é um processo em que a célula entra numa morte programada. Isso gera uma disfunção tecidual quando essa apoptose está em grandíssimas quantidades. E os resultados foram o seguinte: a imagem não ficou muito boa aqui do print do meu próprio artigo, que eu acho que eu não tenho essa tabela original mais. Que beleza! É assim, né? A gente publica o artigo e praticamente perde todos os arquivos do que a gente vai juntando. Mas aqui mostra o seguinte, nessa tabela. Os animais controle, o C57, eles têm um perfil adequado, perfil lipídico adequado em relação a triglicerídeos, colesterol total, LDL, HDL e VLDL. Bom, não vou entrar no detalhe de cada proteína, de cada lipídio plasmático, isso aí vai da base de cada um, porque esse aqui não é o objetivo do trabalho específico. Os animais apoiam nocaute. Então, aqui apareceu o KO, que é a sigla do nocaute. Também pode aparecer o menos/menos. São 2 formas de dizer a mesma coisa. O perfil lipídico todo alterado, elevação do perfil de triglicerídeos, colesterol total, LDL, redução do HDL, que isso é importante dizer, não é só aumento que é ruim, no caso do HDL a redução é um processo ruim, e aumento também da VLDL. E é interessante mostrar o seguinte: o sildenafil,
ele não altera o perfil lipídico desses animais dislipidêmicos. Então, qualquer melhora que a gente observe em outros aspectos do que o sildenafil e do tratamento com o sildenafil não tem relação com redução de perfil lipídico. Beleza? Então, para essas células do fígado, a segunda figura, o segundo resultado do artigo é o seguinte: estresse oxidativo. Aqui, numa forma geral de dizer que é o estresse oxidativo global, os animais dislipidêmicos têm um aumento importante quando comparado com os animais saudáveis ou não alterados geneticamente, e os animais com alteração genética que gera dislipidemia, ao receber o sildenafil, eles têm um nível muito parecido com os animais saudáveis, mostrando que o estresse oxidativo global ele é prevenido. Eu não tenho esse aumento aqui. Isso é um fator importantíssimo. E aí, quando a gente destrincha em algumas espécies reativas específicas, deixa eu ver se eu chego só para o lado aqui para aparecer melhor. O ânion superóxido estava aumentado nos animais apoenocaute e foi reduzido nos apoenocaute tratados com sildenafil. O óxido nítrico não teve nenhuma diferença e o radical peróxido nitrito e o radical hidroxil, que na verdade são moléculas que têm uma faixa de transição de uma para outra muito rápida, pelo menos nesse experimento não dava para saber quem era quem, também teve um aumento nos animais apoenocaute e redução com o tratamento com o sildenafil. Então, o primeiro resultado mostra que, de fato, o sildenafil consegue prevenir o estresse oxidativo das células do fígado e até mesmo quando a gente destrincha a partir do estresse oxidativo global, determinadas espécies reativas de oxigênio, elas são reduzidas após esse tratamento. E isso é um excelente indicativo para a prevenção de diversas doenças hepáticas. E o segundo experimento com as células do fígado foi a avaliação da apoptose e viabilidade celular. Também foi por citometria de fluxo. E essa técnica, ela mostra o seguinte, nessa imagem aqui, nesse gráfico, para ilustrar o seguinte, esse gráfico é dividido em quadrantes e cada pontinho desse aqui é a representação de uma célula analisada pelo citômetro de fluxo. Não vou entrar no detalhe da técnica não, mas é importante saber que cada pontinho desse representa uma célula analisada. Quanto mais perto da origem do gráfico, mais normal, digamos assim, é essa célula. Se eu tiver um deslocamento no eixo X, isso vai me indicar um aumento de apoptose, a apoptose inicial. Se eu tiver um deslocamento no eixo Y, isso vai me indicar um processo de necrose. Então, para os animais saudáveis... Peraí, então basicamente você usou dois marcadores, certo? O marcador São dois marcadores. de anexina e o marcador de necrose, que é o... o PI é iodeto de propídio. Boa. Isso aí. Então, se eu tiver positivo para anexina, é indicativo de apoptose. Positivo para o PI, indicativo de necrose. E negativo para ambos os marcadores, células viáveis. Então, aqui, nos animais C57, que são esses saudáveis, porcentagem de células viáveis, quase 97%. É claro que uma célula ou outra vão estar em apoptose, vão estar em necrose. A nossa dinâmica fisiológica, ela tem sempre uma porcentagem de células que estão nesse processo. Isso faz parte da renovação celular, inclusive. E célula viável, só para deixar claro, ser redundante, são as células que estão vivas, né? Que elas estão bem de saúde ali. Então... Isso, bem de saúde, em bom funcionamento. Uhum. Avançando, no grupo dos animais espontaneamente dislipidêmicos, o número de células viáveis cai de quase 97% para 81% aproximadamente. E há um aumento da apoptose inicial. Então, veja que, seguindo aqui no eixo X, na marcação positiva para a anexina, eu começo a ver uma densidade de pontinhos aparecendo aqui, que é o indicativo de células marcadas positivamente para a anexina. E como
não houve também esse deslocamento no eixo Y, isso é um indicativo de apoptose inicial. O que seria um estado de apoptose tardia se ela tivesse uma dupla marcação, que seria compreendida nesse quadrante, positivo para a anexina e também já positivo para o PI. Isso é um indicativo de apoptose tardia. Se tivesse nesse quadrante superior esquerdo, é mais indicativo de necrose mesmo. E nos animais tratados com sildenafil, há um reestabelecimento muito importante desse padrão de células negativas, tanto para a anexina quanto para o PI, indicando, então, que o sildenafil tem um papel muito importante na prevenção da apoptose. E esse número aqui está muito semelhante ao número dos animais saudáveis, digamos assim. É o que a gente diz que é não significativamente diferente, certo? Exatamente, não houve diferença estatística. Esses asteriscos aqui indicam que houve diferença estatística com uma significância acima de 95%. Então, quando a gente fala que é estatisticamente significante, é porque a chance disso aqui ser diferente é de 95% pelo menos. Se um teste estatístico tiver um rigor de 0,01, que a gente chama daquele famoso P, quer dizer que o resultado que você encontra tem a chance de ser diferente um do outro, com 99% de garantia, né, digamos aqui. Nesse aqui foi de 95%, que é um teste considerado bom para a análise que a gente fez. Então, a partir disso, o que os autores, no caso eu e meus amigos, discutimos? Você tem ali um aumento de espécies reativas de oxigênio nas células do fígado, e isso, como o Marcinho já falou lá atrás, isso gera uma peroxidação lipídica, e a partir disso, uma série de cascatas intracelulares são mobilizadas com ativação de Bax, MOMP, fluxo do citocromo C, que é uma proteína mitocondrial. Isso tudo gera apoptose, que foi visto no segundo experimento da segunda figura que eu mostrei. Além disso, o aumento do estresse oxidativo já foi mostrado que que aumenta a fragmentação do DNA, e isso também desencadeia uma série de cascatas intracelulares, culminando em apoptose. Então, esses resultados eles estão batendo com tudo aquilo que a gente sabe da literatura e dos trabalhos anteriores que o grupo já fez. Bom, a partir disso, a partir dessas premissas, a dislipidemia ela provocou o aumento de espécies reativas de oxigênio e de apoptose, que foi mostrado nos resultados. Esses processos eles estão intimamente relacionados com a mitocôndria, e como o que executa de fato a função na célula inteira e, por consequência, na mitocôndria, são proteínas. Basicamente, o que executa a função numa célula é proteína. Partiram, então, para uma análise do proteoma mitocondrial. O que é proteoma? Rapidamente. A síntese de proteína ela tem vários passos antes da proteína ser formada. A partir do material genético, o estudo do material genético é chamado de genoma. Esse material genético, esse DNA, ele é transcrito em RNAs mensageiros. E o estudo dos RNAs mensageiros, que são os transcritos, é chamado de transcriptoma. Transcriptômica, né? Então, os RNAs são o transcriptoma. Esses RNA mensageiros são traduzidos em proteínas. Então, o conjunto de proteínas de uma célula ou de uma organela é chamada de proteoma. E o estudo do proteoma é uma proteômica. E a partir daí também tem os metabólitos, são chamados o estudo deles são de metabolômica, existe a lipidômica. Então, assim, né, as ômicas são grandes áreas de estudo relacionadas a conjuntos de características fisicoquímicas de moléculas, lipídios, proteínas, RNAs mensageiros, enfim. Dito isso, como que eles fizeram isso? Isolaram a mitocôndria a partir do fígado, separaram as proteínas por eletroforese bidimensional, que dá uma separação melhor do que uma eletroforese comum. Essa eletroforese bidimensional teve essas condições aqui. Então, a bidimensional ocorre primeiro uma separação pelo ponto isoelétrico das proteínas, que a gente separa nessas strips. A partir da separação pelo ponto isoelétrico, a gente faz a segunda dimensão,
num gel de poliacrilamida, que é muito comum. E aí a gente tem esse perfil aqui, de como se fosse um quadro todo borrado, que é a segunda dimensão, que é a separação por massa molecular. Ponto isoelétrico, você quer explicar? Que é a diferenciação pelo pH, basicamente. Pelo pH. O ponto isoelétrico é o pH em que a proteína ela tem carga líquida zero. A proteína é um conjunto de vários aminoácidos. E todos os aminoácidos, alguns têm cargas positivas, outros têm cargas negativas e alguns não têm carga. Então, quando você soma vários aminoácidos numa proteína, você vai ter uma somatória de todas essas cargas e ela pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo do pH em que ela se encontra, pelas questões físico-químicas de protonação e desprotonação. Então, à medida que essas proteínas elas vão migrando nessa faixa de pH, porque há um campo elétrico ali, à medida que ela encontra um pH onde a sua carga líquida é zero, ela vai perdendo os prótons ou ganhando prótons, ela estaciona. Já que ela não tem mais carga, o campo elétrico não tem mais influência sobre a mobilidade dessa proteína. E aí depois a gente corre a segunda dimensão num gel de poliacrilamida normal, que aí separa por massa molecular. Então, as proteínas maiores, de massa molecular maior, elas vão ficar na parte superior do gel, e as proteínas de menor peso molecular na parte inferior do gel. Bom, essas imagens de cada que grupo... Ela fica no... Desculpa, só um complemento aqui. Esse gel separa, digamos assim, por tamanho, porque ele forma como se fosse uma rede de um determinado tamanho. Então, as proteínas menores, eles vão conseguir passar por essa rede, mas de uma peneira. Tudo que é menor que você passa ali, vai passar, o que é maior vai ficar. Aí, então, essas proteínas maiores vão ficando, vão ter mais dificuldade para passar, então vão ficando mais para cima. E as proteínas menores, elas acabam viajando mais rápido, correndo mais rápido, né, que a gente até fala o termo correndo, e acabam sendo detectadas nessa membrana mais embaixo. Bem lembrado. E as imagens, né, desses géis, eles foram analisados em cada grupo. Então, lembra do grupo controle, o grupo do animal doente sem tratamento e do animal doente com o sildenafil. Essas imagens foram comparadas, analisadas, e a gente viu quem tinha diferença. Cada pontinho desse aqui representa uma proteína. E a gente, quando faz a análise dessas imagens, os pontinhos que estão em maior ou menor quantidade comparados com o animal saudável, a gente leva para análise, porque por algum motivo essas proteínas foram produzidas em maior ou em menor quantidade. Então, quem estava em maior ou menor quantidade, foi feita uma técnica chamada espectrometria de massas, onde a gente identificou essas proteínas, saber quem elas eram, e depois a gente começa a montar o quebra-cabeça. Porque no início, assim, é muito óbvio a gente imaginar um estresse oxidativo, quais proteínas podem estar em maior quantidade ou em menor, só que os resultados nem sempre são os mais óbvios. E depois que a gente identifica todas as proteínas, a gente faz uma categorização desses resultados, separando elas por função celular, processo biológico, as interações entre proteínas e a formulação das hipóteses. Então, bom, primeiro que foi feito um Western blot, que é uma técnica de identificação imunológica de proteínas, para mostrar que quando houve o isolamento mitocondrial, apenas mitocôndrias tinham na fração mitocondrial quando a gente comparava com a fração do citosol. Então, aqui, a COX-4 é um marcador, é uma proteína exclusivamente mitocondrial. Quando a gente faz essa técnica, essa canaleta aqui, M, essa direção do M significa mitocôndria. Então, quando eu faço essa análise para achar uma proteína mitocondrial, ela tinha que aparecer essa banda aqui, de fato, mostrando que eu tenho uma proteína mitocondrial na minha fração mitocondrial. E eu jogo esse mesmo identificador dessa proteína mitocondrial numa fração de citosol, que é esse C aqui. E não apareceu nada, mostrando que realmente não há contaminação entre as amostras. E o contrário também tem que ser feito para que haja uma prova. O GAPDH é uma proteína exclusivamente do citosol. Então, eu peguei a minha fração de mitocôndrias e submeti a análise da identificação do GAPDH, e não apareceu nada, mostrando que o isolamento foi eficaz e eu posso fazer uma proteômica mitocondrial. Então, o gel 2D típico de células de mitocôndrias do fígado é esse aqui.
28 proteínas diferencialmente expressas foram encontradas. Só que não dá para discutir 28 proteínas e, às vezes, a gente não consegue encontrar muito sentido mesmo em todas essas expressões diferenciais. A gente acaba cercando e fechando naquilo que está muito mais próximo do efeito do estresse oxidativo. Muito embora, é importante a gente também lembrar que, para essa análise, que é a hepatoproteção, as proteínas discutidas fizeram sentido, mas em todo esse processo, a dinâmica do animal está alterada e essas proteínas que a gente encontrou diferença, mas não discutiu no artigo, não quer dizer que elas não tenham relevância para aquele animal. Isso pode ser uma sinalização sistêmica para prevenção de doenças ou agravamento de doenças, mas às vezes não dá para sair discutindo todas as proteínas, todas as moléculas que você encontra, porque acaba que a ideia vai se abrindo muito. Todo artigo ou todo grupo, o conjunto de resultados que a gente encontra, às vezes a gente consegue responder uma pergunta, que foi aquela que a gente fez no início, só que várias outras perguntas vão sendo geradas após aqueles resultados. E a partir daí que os projetos vão ganhando seus desmembramentos. Bom, 3 proteínas, então, com destaque, foram expressamente expressas diferencialmente. Catalase, transferrina e urato-oxidase. Então, aqueles géis, aquela imagem toda borrada, é convertida num programa, numa imagem 3D. Cada pontinho daquele ali tem como se fossem esses morrinhos. Então, a catalase, onde foi identificada no spot, né, no pontinho de número 17 e 18, quando a gente compara o animal saudável e o animal doente, há um aumento desses montinhos aqui, mostrando justamente que ela está sendo produzida, ela está sendo fabricada numa quantidade muito maior. E quando a gente trata com o sildenafil, apesar de ter ainda um aumento, é um aumento menor se a gente comparar com o animal doente. Então, para a catalase, que mais para frente um pouquinho eu explico o que ela faz, ela está um pouquinho diminuída. A transferrina, nos animais do grupo saudável, tinha esse perfil aqui de expressão. Expressão é fabricação, produção da proteína. Então, quando eu falo que a transferrina tinha esse padrão de expressão, ela tinha essa quantidade produzida na célula. E, quando a gente olha a transferrina para os animais doentes, os animais ApoE, tem uma produção muito maior, mas muito maior mesmo. E quando a gente compara com o animal tratado, é praticamente o mesmo perfil que a gente observa no animal saudável, tratado com o sildenafil, né? E a urato-oxidase é a mesma coisa. Ela tem um perfil no animal saudável, esse perfil não teve alteração no animal doente, só que ele foi alterado no animal que recebeu o sildenafil. Então, isso causou uma certa interrogação, porque qual que é a relevância dessa enzima, já estou falando que é uma enzima, né? Essa proteína aqui, que não teve diferença do animal doente para o animal saudável, mas quando eu dou o sildenafil, ela aumenta a sua expressão. É isso. Aí pode voltar só rapidinho, desculpa, quebrei um pouquinho, mas só para que chamou a atenção que quando eu estava lendo o paper, nessa diferença na urato-oxidase, no C57 e no ApoE. O morro ali no C57 é diferente do morro dos pontos 27 e 28, por exemplo, é diferente do morro dos pontos 27 e 28 na ApoE. Mas é porque o que você está avaliando é a altura dele, certo? Na verdade, é o volume. Seria a intensidade dele. É o volume. É o volume. É referente o volume, então, se é o volume, ele tem que ser diferente, certo? Porque você está comparando ali, tem um volume muito maior ali, porque um está até juntando com o outro. Porque, na verdade, assim, explicando como funciona essa análise. Quando você está analisando essa imagem, você não sabe quem é quem. Então, você vai vendo aqueles pontinhos e você vai manualmente marcando no programa de edição de imagens. E aí, quando você marca, olha, esse borrão aqui, né, que é a proteína, eu quero que você considere o volume você vai delimitando a área que você quer que ele faça o cálculo do volume. Então, se a gente olhar aqui, essa separação não foi tão bem feita. Esse é o meu ponto. Então, vamos supor, o volume que ele está considerando é a altura que ele está chegando. A base e a altura, né? A base também. Porque quando você pega essa imagem,
a gente consegue mexer ela no 3D. Então, se a gente olhar ela por cima, às vezes a base está um pouquinho mais larga também. A imagem não está das melhores, até porque esse pico 28 do pico 27, eles estão aqui com o ombro conectados. Só que isso foi separado na hora da extração. Então, depois que eu consegui identificar quem elas eram. E aí, na verdade, também essa diferença é analisada da seguinte forma. Eu pego a intensidade do volume de todos os grupos. Né? Foram 4 géis de cada animal por grupo, né? 4 animais para cada grupo. Então, eu tenho uma média desses volumes de 4 animais. Às vezes a imagem não fica tão boa, essa foi a melhor que foi possível. E aí, quando a gente analisa esses volumes, a gente chega nesse resultado. Esses gráficos, eles representam o volume desses spots aqui, né? Sempre comparando com o controle. Uma outra dúvida, a escala é a mesma para essas imagens? Porque A escala é a mesma. Não, você fala do zoom, né? Isso, do zoom. Não, a mesma entre os grupos, sim. A mesma calma aí, intragrupo, sim. Não. Uhum. Intergrupo não, porque Okay. Varia um pouquinho. Bom, então, a partir dessas 3 enzimas, essas 3 moléculas, 3 proteínas, qual foi a hipótese que os autores formularam a partir do que eles discutiram? Bom, foi provado que a dislipidemia induz o estresse oxidativo, como eles mostraram também em alguns resultados, e a literatura traz também que isso aqui é um ciclo vicioso. A dislipidemia também induz um processo inflamatório, e o estresse oxidativo também pode gerar esse processo inflamatório. O processo inflamatório, por si só, aumenta a expressão de uma enzima chamada xantina oxidase. A xantina oxidase participa do metabolismo dessas moléculas aqui, adenina, hipoxantina, guanina, que são as purinas, né? Então, a xantina oxidase participa do metabolismo de purinas e o produto final dessas purinas é o ácido úrico. Para que ocorra a produção do ácido úrico, existe um custo oxidativo, produzindo ânion superóxido. Isso daqui é um radical livre, extremamente reativo e pode reagir, como o Marcinho falou lá, com proteínas, com lipídio, com DNA, gerando uma disfunção dessas moléculas, e isso gera uma disfunção da célula. E a diferença de uma molécula para outra aí é só que ela tem um elétron a mais, certo? Um elétron a mais. Bom, o ânion superóxido ele pode ser produzido também por outras vias. Aqui dou um exemplo pela NADPH oxidase, que é uma outra enzima, só para conectar todas as peças do quebra-cabeça. E o ácido úrico, o aumento do ácido úrico faz com que aumente também a expressão dessa enzima, dessa NADPH oxidase. Então, o ácido úrico ele aumenta a produção de ânion superóxido tanto pela sua via de produção, quanto pelo aumento da expressão da NADPH oxidase via aumento de ácido úrico. Isso é uma sinalização intracelular que existem diversos intermediários aqui, mas a se saber que o aumento do ácido úrico aumenta a NADPH oxidase. O ânion superóxido ele é convertido em peróxido de hidrogênio através de uma enzima chamada superóxido dismutase. E o ânion superóxido também, ou seja, então, um radical livre dá origem a uma outra molécula reativa de oxigênio. O peróxido de hidrogênio não é um radical livre, porque ele não tem um elétron desemparelhado, mas é extremamente reativo. O ânion superóxido também, reagindo com o óxido nítrico, pode gerar o radical peróxido nitrito, levando ao estresse oxidativo. Então, começa a notar que é um ciclo vicioso se formando aqui. Dislipidemia, aumento de xantina oxidase, ácido úrico, ânion superóxido, outras espécies reativas de oxigênio, voltando e amplificando o sinal de estresse oxidativo. O ânion superóxido também ele pode reduzir o ferro 3 a ferro 2+, e o ferro 2+, ele pode gerar essa reação aqui, do peróxido de hidrogênio a radical hidroxil. Essa reação se chama reação de Fenton. Então, a partir do ânion superóxido, eu posso também produzir outras espécies reativas
amplificando esse sinal de estresse oxidativo. O ácido úrico também pode reagir com o radical peróxido de nitrito. Ele sofre, na verdade, um ataque nucleofílico, que é o nome da reação quando uma molécula que tem um elétron desemparelhado se conecta, reage com uma molécula que não tem, né, esse elétron desemparelhado. Então, é um ataque nucleofílico, dando origem a uma molécula chamada aminocarbonil, extremamente reativa. E isso também culmina em estresse oxidativo. O que foi encontrado no trabalho é o aumento da expressão da catalase nos animais que têm os animais ApoE, e essa catalase é uma enzima antioxidante, porque ela degrada o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, diminuindo a capacidade reativa dessa molécula. E é esperado porque esses animais ApoE, sem tratamento, eles estavam com estresse oxidativo muito mais alto. E isso pode ser um sinal para aumentar a expressão da catalase. Então, a catalase está aumentada nesse grupo, era realmente esperado. E nos animais sildenafil, estava um pouco reduzida. Isso pode ser um sinal de que, já que o estresse oxidativo dos animais sildenafil já estava reduzido, o sinal da catalase também estava reduzido para a sua produção, fazendo com que ela não precisasse ter, resumindo, não precisava ter tanta catalase, já que eu estava com estresse oxidativo baixo nesses animais. O que aconteceu aqui nesse trabalho? Durante o estresse oxidativo, foi identificada a transferrina, uma molécula, uma proteína, que estava aumentada nos animais ApoE sem tratamento. E a transferrina, ela aumenta o fornecimento de ferro 3 para a mitocôndria. Então, com o aumento de ferro 3, você tem uma possível conversão em ferro 2, redução de ferro 2 e aumento também de radical hidroxil. Então, veja que o cenário está totalmente propício a um sinal extremamente amplificado de estresse oxidativo. Com o tratamento com o sildenafil, o que aconteceu? O sildenafil já foi mostrado que ele aumenta o GMP cíclico, que eu disse lá no comecinho, né, nas próprias referências do grupo. Ele aumenta o GMP cíclico intracelular, e o GMP cíclico tem a capacidade de inibir a NADPH oxidase, diminuindo, possivelmente, a produção de ânion superóxido. E o que foi visto nesse trabalho é que o sildenafil, ele aumenta, por alguma via que não foi caracterizada no trabalho, a expressão da urato-oxidase. E essa enzima degrada o ácido úrico em alantoína, que é uma molécula extremamente solúvel e muito menos reativa. Isso tem um papel importante porque uma molécula solúvel ela é muito mais fácil de ser excretada pela urina e, por ser menos reativa, o sinal oxidativo tende a se diminuir. Então, com o aumento da urato-oxidase, a hipótese formulada é ou você tem uma tendência de redução do ácido úrico e, por consequência, toda essa cascata de formação de espécies reativas de oxigênio que o ácido úrico promove, ela vai sendo desligada e levando, portanto, a um equilíbrio redox. Então, o que os autores desse trabalho, mais conhecido como eu e meus colegas, mostraram que o sildenafil ele apresenta um efeito antioxidante sobre as células do fígado do camundongo, possivelmente, camundongo ApoE nocaute, lembrando que é um animal doente, possivelmente através do aumento da expressão da urato-oxidase. Então, assim, é um resultado bem legal, modéstia à parte, mas é importante fazer algumas ressalvas quanto a lacunas que o trabalho tem. Por exemplo, seria fundamental avaliar a atividade dessa urato-oxidase para saber se esse aumento de expressão que eu encontrei na eletroforese bidimensional, se essa enzima realmente está funcionando, porque o fato dela estar ali não quer dizer obrigatoriamente que ela está funcionando. Além disso, desenhar alguns experimentos em que eu tivesse como medir o ácido úrico nos tecidos, e aí no caso do fígado, avaliar o nível de ácido úrico desses mesmo desenho experimental, animal controle, animal doente e animal doente tratado com sildenafil, para saber se o sildenafil está aumentando a urato-oxidase, se ela está tendo atividade enzimática e se isso está reduzindo
o ácido úrico e realmente para confirmar a hipótese que foi levantada. Outra Bom, coisa também que poderia ser feito, né? Claro que isso demanda dinheiro e tudo mais, mas do mesmo jeito que você usa um animal apoé nocaute, é usar um animal nocaute também para uratoxidase, certo? E que daí, então, se o efeito do sildenafil se dá através do uratoxidase, o que a gente espera é, se o animal não tem essa proteína, vai meio que abolir esse efeito. Ou um animal que hiperexpressa, ou mesmo uma célula, fazer mesmo em célula, você isola a célula, que é muito mais barato, né? Induz a mutação nessa célula, e você pode mostrar a sua via a partir disso, isso que a gente chama de prova de conceito. Isso. Perfeito. E aí, assim, né? Isso demanda dinheiro, isso demandava tempo, coisa que eu não tinha mais, porque eu já estava extrapolando o tempo do doutorado. Esse trabalho eu fiz durante o doutorado em ciências fisiológicas. E assim, eu conheço poucas pessoas que fecham um trabalho com todas as perguntas respondidas, né? E como eu disse, a gente chega a alguns resultados, levanta algumas hipóteses e outras perguntas vão aparecendo após o estudo aí. Vou voltar para a nossa tela aqui para a gente ficar em evidência. Bom, Marcinho, acho que para o primeiro episódio do nosso canalzinho de divulgação científica, acho que estourou um pouco do tempo previsto. Não, estou olhando aqui, passou bastante. Eu acho que a ideia é que a gente reduza um pouquinho esse tempo ainda para poder ficar uma coisa mais palatável, digamos assim. Uhum. Não, mas ainda assim, eu acho que foi bom o trabalho, foi bom e acho que é isso. Acho que a ideia tipo, colocou para rodar e vamos continuar melhorando também, né? Beleza. No próximo episódio, né? Parece até série Vou falar das plataformas de streaming não, porque a gente não está recebendo nada, né, Marcinho? Fazer propaganda nenhuma aqui não. Mas parece até nos próximos episódios vamos trazer artigos mais recentes de temas um pouco mais abrangentes e sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que foi muito fácil para mim falar do meu trabalho, né? Mas também o Marcinho ele pode falar dos trabalhos dele também para a gente ir sempre discutindo e repensando daquilo que a gente já definiu um dia, que eu acho que é importante, que isso pode gerar novas ideias. E, bom, é isso aí. Quero deixar aqui o meu abraço. Marcinho, enfim conseguimos, hein? Saiu. Número 1. Um abraço. Até. Um abraço nada. Esquecemos da parte mais importante, Marcinho, que todo final de episódio a gente vai falar alguma coisa que a gente está gostando de fazer e isso vai variar de ler um livro a tomar uma bebida, ouvir um podcast, enfim, fazer uma atividade física. É o que basicamente todos os podcasts fazem, que é dica cultural, só que a gente tem que pensar num nome stylist para isso aí. Para ter a nossa identidade. Mas como a gente não tem ainda e não sabemos se um dia a teremos, eu vou sugerir aqui hoje um livro que eu li nessa quarentena, que é Ética e Vergonha na Cara, do Mário Sérgio Cortella e do Clóvis de Barros Filho. É um livro de uma leitura muito gostosa, me trouxe muitas reflexões importantes sobre, inclusive, a carreira científica, mas, obviamente, se extrapola para todas as carreiras. E, bom, você encontra nas melhores livrarias aí, Ética e Vergonha na Cara. Qual a sua, Marcinho? Bom, a minha, já que a gente tem falado tanto de podcast, a minha vai ser não dá para ver, né? Podcast Xadrez Verbal. Bom, o Xadrez Verbal ele tá com especial agora. O Xadrez Verbal é um podcast semanal de política internacional em formato podcastal. Mas agora ele está fazendo semanalmente. Eles estão com o Átila como convidado. Eles estão fazendo episódios sobre o coronavírus. Então, se você quer se manter informado com tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus no mundo todo, eu sugiro fortemente que vocês assistam, que vocês ouçam, no caso, né, o Xadrez Verbal com o Átila. Beleza. É isso. Anotado. Eu não vou falar que eu vou procurar, porque hoje eu sou assíduo ouvinte deles, mas vale aí a pena e recomendo também essa dica do Marcelo. De nada, hein? Foi mais uma indicação minha de podcast. Pois é. Você está ganhando nas indicações. Agora sim, podemos encerrar? Temos no episódio. Beleza. Até mais. Um abraço.